Fala sócio, tudo bem? Vamos fazer aí o estudo da Sanepar primeiro trimestre de 2021. Lembrando que isso é um vídeo sem edição, não tem que só foca no conteúdo que é mais importante aqui, perdendo qualquer tropeçadinha. Tem 3 pontos importantíssimos que a gente precisa passar sobre a Sanepar, tá? O primeiro é sobre o impacto do Covid em si, que tem atrapalhado bastante ela em alguns pontos, a gente vai explicar como. O segundo é quanto ao reajuste tarifário. E o terceiro a respeito da crise hídrica brava que ela passou aí em 2020. A gente vai passar tudo isso ao longo desse vídeo, tá? Confesso para você que em termos de resultados não tem muita surpresa. Então vocês me pediram bastante esse vídeo lá na Sanepar. Eu não ia trazer, mas eu acabei trazendo aqui porque teve bastante gente pedindo. Mas sinceramente, em termos de resultados, não tem nada assim muito fora da caixa. A questão é o poder do valor que eles têm hoje de resultado, né? Vou te explicar o porquê. Se você pega, por exemplo, 2020 aqui, a gente tinha um dólar num determinado valor, 4,30, 4,40, hoje está 5,30. A gente tinha um índice de inflação, uma meta de 3%, IPCA está batendo 6, 7%, e GPM passou aí dos 30% nos últimos 12 meses. E a receita dela se manteve, né? Então esse é um grande ponto delicado que vai de encontro aí com o que a gente vai passar da evolução dos reajustes tarifários. Então imagina o seguinte, né? O seu poder de compra perder 30% de poder, né? Você perder 30% de poder de compra e você receber o mesmo salário. É basicamente o que está acontecendo com a Sanepar. Só que por ela estar num setor muito resiliente, previsível, que consegue facilmente repassar qualquer índice para o consumidor final, que no final do dia é a gente, né? Consumidor, a gente que vai pagar essa conta, GPM, PCA, né? Então fica mais fácil, mas no curto prazo eles acabam sofrendo um pouquinho. Então, uma coisa que é importante dizer, né? Inflação é consequência, não é causa, né? Não é que ela está aumentando o preço porque gerou inflação. Ela aumenta o preço dela e por consequência gera inflação, né? Então a inflação é consequência de uma série de atos, tá? E no caso dela, ela ainda não conseguiu repassar isso tudo para o cliente, porque o sistema de saneamento vai todo para um juiz que tem que aprovar o reajuste, ver se faz sentido, se esse juiz vai enxergar se teve muita perda, porque se ela perde muito pelo caminho, se ela aponta lá, por exemplo, eu estou perdendo 50% da água que estou entregando, o juiz vai falar, você quer reajuste? Não, você vai melhorar a sua operação. Você vai lá e você vai dar um jeito de não perder mais toda essa água, né? Mas não é o caso dela, ela tá ok com o nível de perda dela, tá? Então você vê aqui a receita líquida se manteve do primeiro TRI de 2020 para primeiro TRI de 2021. Lembrando que aqui no primeiro TRI ela já sofreria um pouquinho por conta do Covid, mas não sofreu tanto, essa é a verdade, né? As pessoas continuaram utilizando água. Óbvio que por 15 dias, quem lembra, 15 de março aproximadamente, tivemos um lockdown, né? Então as empresas param, é receita a menos para ela, né? Afinal, uma empresa gasta muito mais do que uma pessoa, então ela perdeu um pouco de receita aí, mas nada muito expressivo. Se comparar, por exemplo, aqui primeiro TRI de 2019 para primeiro TRI de 2020, ela cresceu bastante, né? Ela cresceu 13,4%. Só que aqui ela perdeu só 1,6%, mas ela também perdeu essa questão do poder de compra, tá? O resultado operacional, então ela conseguiu ter um certo ganho aqui proporcional, o EBITDA 0,3, então a margem EBITDA aqui foi de 41,8 para 42,6, então ela vem melhorando a eficiência operacional dela. A dívida aumentou um pouquinho, mas nada assustador, né? A alavancagem dela foi de 1,3 para 1,4 vezes, então tá bem tranquilo, né? Nada mudou em termos de resultado, apenas em poder de compra. E é isso que a gente já vai focar daqui a pouquinho, tá? Eu só quero passar aqui alguns pontos importantes que eu anotei aqui para passar para você. Já estamos chegando lá. Evolução do índice de perda por ligação. Então você vê que o Covid ele impactou muito aqui. Né? Então as pessoas não podendo as pessoas não podendo ir trabalhar, né, como de costume, elas não conseguem fazer tantas ligações, não conseguem otimizar tanta operação, tem limitação de equipe, tem limitação de lugar que elas podem ir trabalhar. Então olha o tanto que caiu o número de ligações, litros de ligação por dia, né? Isso aqui é injeção na receita dela. Se ela pega alguém lá que tem poço artesanal e instala o sistema Sanepar,
é receita para ela. Por exemplo, tá? Talvez a pessoa tenha poço artesanal e nem tenha a intenção de mudar, tá? Mas se ela tem a intenção de mudar, é receita para ela, né? Então ela vinha ligando bastante, isso aqui é uma injeção de receita. E veio caindo bastante aqui em 2020, caiu bastante, 2021 continuou caindo bastante proporcionalmente, tá? Vamos aqui então, mas ó, número de postos, ela continua fazendo ligações, né? O fato dela ter ligado menos do que em 2019 não significa que ela parou de fazer ligação. Então, um ponto positivo, ó, o número de postos aumentando aqui 10%, aumentando a rede aqui assentada para 57, quase 58 mil quilômetros, né? Aqui o índice de perda, você vê que ela conseguiu otimizar. Então, como que a Sanepar ela otimiza esse indicador, índice de perda? Ela consegue ou fazer um acordo social, com uma conta social com alguém, chega a pessoa lá, cara, eu tô vendo aqui que você tem gato e tal, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer o passado, eu instalo aqui para você, você me paga R$10 por mês, R$15 por mês, é uma conta social, é para que fique bom para ela, para que ela não fique, sabe, entregando água sem receber nada, e fica bom para a pessoa que provavelmente não tem condições de pagar, pelo menos agora ela tem um sistema lá, ó, R$15 por mês, você está legalizado, regulamentado, né? Então, essa é uma das maneiras também, obviamente a outra é a operação dela, você já deve ter visto aí um vazamento de água, ela vai lá e previne esse tipo de coisa de acontecer, né? Isso é perda técnica, né? Que a gente chama. Então caiu bastante, um ponto positivo aí do primeiro TRI de 2020 para 2021 é que ela conseguiu cair bastante essa perda. Falando em crise hídrica, puxando aqui um pouquinho, né? Então um resumo, porque eu já falei muito dessa história aqui da crise hídrica, né? Dia 7 de maio ela começou a passar por uma crise hídrica brava, né? Então, só para você ter uma ideia, se você der uma olhada nos vídeos anteriores, isso aqui estava em 17% a barragem, 15%, 20%, 60% aqui foram os menores níveis já encontrados, né? Então, o que acontece, né? Se eu tenho uma barragem cheia de água que eu tenho que entregar para as pessoas e essa barragem está acabando, essa água está acabando, o que eu tenho que fazer? Fazer um racionamento, que foi o caso dela. Ela deixava 24 horas, ou 12 horas, acho que era 12 horas, 12 horas ligada, você pode utilizar essas 12 horas, as próximas 36 você não pode. Então se vira, tome banho, acumule água, né? Faça um reservatório para você beber água nessas 36 horas, porque por 36 horas você vai abrir a torneira e não vai ter água. Ah, mas ela é malvadona? Não, não tem água da chuva, né? Ela depende da chuva. E apesar dela ter várias barragens para se precaver quanto a isso, todas estavam secas, ela passou por esse momento. Ou seja, se gerou racionamento, se as pessoas não podem consumir água, obviamente, ela receita menos. Mas essa crise, pelo que está mostrando aqui, já passou. Está tudo acima de 50%, então está ok, está voltando, esse racionamento já acabou, né? Já está voltando à normalidade de receita quanto ao racionamento. Então a gente tem o primeiro ponto, que é o Covid, que daqui a pouco vamos ver. Até 2022 ela vai sofrer um pouquinho ainda, né? Com essa queda da receita do Covid. Tem o segundo ponto, que é a crise hídrica, que essa também já está voltando à sua normalidade. E tem o terceiro, que é justamente dos reajustes que a gente já vai passar, ok? Deixa eu descer mais um pouquinho. Opa, desculpa, deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Não teve nada, ó, depreciação e amortização, acho que foi o único aqui que eu adicionei como um destaque, né? Acrescentou aqui 8,6%, por quê? Porque ela é uma empresa que compra muita coisa e ela tem que pegar esses bens e depreciar. Então isso não necessariamente tem efeito caixa. Se você não entende o que eu estou falando, né, vou te fazer um convite, baixar o meu e-book aqui, que ele é gratuito. Você entende mais sobre contabilidade das empresas, saber como ler esse tipo de release, tá? Então fica o convite aí também, tá? Mas é o seguinte, não tem efeito caixa necessariamente. Então isso é mais tranquilo, mas ela sempre vai ter que depreciar e amortizar bastante. Principalmente depreciar porque ela compra muitos ativos, tá? Seguindo aqui. Vou chegar no ponto aqui mais importante que eu tinha passado aqui para você. Endividamento, é sempre bom acompanhar o endividamento dessas empresas, que é muito previsível, né? Então elas sabem quanto que elas vão receber nos próximos anos, elas têm uma boa ideia, porque ninguém vai deixar de consumir água, então é muito previsível esse consumo de água. Então elas conseguem tomar uma dívida que beneficia no resultado financeiro delas, a ponto delas pagarem menos impostos, tá? Então tá bem ok esse resultado, o índice de alavancagem foi para 1,4, mas nada, absolutamente nada a se preocupar, tá? Como um investidor.
Composição da dívida, aqui confirma o que eu estou falando, né? Então, uma empresa que tem um EBITDA de 450, 460 milhões por trimestre, ou seja, 2 bilhões aí quase de EBITDA por ano, e uma dívida de curto prazo de 510 milhões, então é muito tranquilo, né? Então 3 meses ela consegue pagar essa dívida de 12 meses, 6 meses ela paga aqui os próximos 36 meses de dívida, é muito tranquilo, né? E aqui dívida de longo prazo acima de 60 meses, ela está bem tá bem conservadora, né? Travou aqui. Ó, sócio, já vou falar aqui do reajuste tarifário, só quero te fazer um convite, né? No dia 7 de junho eu vou fazer um workshop completo aqui, Investir é Preciso, vai ser demais, então chame seus amigos, suas amigas que querem começar a investir também, tá? Vai ser bem completo, vai ser mais completo que a primeira versão, tá? Essa é a segunda versão. E logo em seguida, né, no dia 9, vão ser 3 dias de workshop, e logo em seguida, no dia 9, eu faço abertura aí para a segunda turma da jornada completa, tá? A primeira turma foi incrível, né? Tô bem feliz aí com a comunidade que a gente criou. Vou explicar mais sobre isso lá no workshop, tá? E então fica aqui o convite, eu vou deixar um link aqui para você se cadastrar. Já tá rolando um grupo de WhatsApp também, que a gente consegue trocar bastante ideias sobre investimento, um grupo aberto aí para você, pra gente aí se aquecendo, né? Então já deixa a sua dúvida lá. Então fica todos esses convites aqui para você, link aqui embaixo, tudo gratuito. Então ó, aproveita que tem muito conteúdo de valor por lá, tá bom? Vamos lá, reajuste tarifário aqui de 2020, foi aprovado o índice aqui de 5,11%, aplicado a partir de 5 de fevereiro de 2021. E também aqui a AGEPAR, visando a companhia protocolou o pedido junto à AGEPAR, visando a compensação dos valores oriundos da substituição do IGPM pelo IPCA. Então tinha essa diferença, né, entre os dois índices, um a 30 e poucos por cento, outro a 5, 6%. A agência, por sua vez, aceitou o pedido da Sanepar, realizou a compensação dos valores no cálculo da primeira fase da segunda RTP. A RTP seria a revisão tarifária periódica. Então, assim, para o momento, né, o que você tem que entender é o seguinte, né, você como investidor, veja o pessoal fazendo muito alvoroço, né, nossa, o que vai acontecer? Sanepar perdeu os fundamentos, calma, né, calma, porque a Sanepar faz tempo que ela está no mercado, muitos anos, né, muitas décadas. Se você não conhece a empresa, vou deixar um link aqui, uma análise completa que eu já fiz sobre o setor como um todo e principalmente sobre a Sanepar. Então, assim, esses reajustes eles são comuns. Então, quando você aceita se expor a esse tipo de empresa, saiba que você vai, né, se expor a esse tipo de sono mal feito, né? Às vezes você vai dormir um pouquinho preocupado. Nossa, será que vão aprovar o reajuste? Será que o governo vai se intrometer? Você tem que aceitar isso. Mas no final da história, quem sempre vai pagar essa conta é o consumidor final, eu, você. Então, normalmente essas empresas acabam pondo no bolso, tá? Só que no curto prazo isso impacta. Então você vê, Covid, crise hídrica, reajuste tarifário, esses três vieram tudo junto e parece que a tempestade perfeita. Só que a tempestade perfeita ocasionou uma queda de 1% na receita. Então, assim, é uma empresa extremamente perene, né? Resiliente, tranquila, né? Ela gera esse risco, esse medo. Ah, talvez eu vou sair agora da Sanepar, aí joga a cotação lá embaixo. Só que, assim, em termos de fundamento, a empresa não mudou nada. E para o médio e longo prazo, tudo tende a se normalizar, tá bom? Então, você como investidor ou possível investidor, você tem que ter essa consciência, você tem que saber disso, tá? E você pode ficar tranquilo quanto a isso, né? Na verdade, não pode ficar tranquilo, porque a gente nunca sabe se de fato vão aprovar esses reajustes, tá? Mas a história mostra que eles são aprovados, tá bom? E eles são organizados por IGPM, por IPCA, ou seja, o seu dinheiro, o seu poder de compra é protegido ao longo do tempo, ele é corrigido pela inflação, né? Então, assim, uma empresa bem resiliente, bem tranquilinha aí para você colocar o seu dinheirinho. Tá lembrando que não é uma recomendação de compra, nem nada, tipo, pelo amor de Deus, nem que eu pudesse eu faria, né? Aqui é mais para te situar como investidor, né? A visão que você tem que ter a respeito da empresa e as expectativas, tá bom? Sócio, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo, valeu!